boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário que você vai ver esse vídeo, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para tua vida, que está lá em 2 Samuel 21, que diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei? Para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel, disse Davi. Que é que, pois, que queres que eu faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, se dê seus filhos 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei Davi: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe. Merabe era aquela moça, a primeira filha de Saul, que foi prometida a Davi, só que ele deu ao chefe da guarda dele, Saul, e depois ele deu Mical para Davi, quando Davi matou o gigante. Filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais se enforcaram ao monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o início da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul e Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir o Teu falar conosco nesse dia, Senhor, que o Senhor preparou, nesse tempo que o Senhor preparou. Que o Senhor fale aos corações daqueles que estiverem ouvindo agora, que foram ouvir essa palavra em qualquer momento do seu dia. Que seja essa palavra, Senhor, refrigério para a sua alma, poder e autoridade para que possa enfrentar as coisas futuras, reconhecimento dos erros, Pai, para que haja acerto daquilo que o Senhor tem para o nosso futuro. Fala aos nossos corações e tudo que o Senhor falar, Senhor, a honra, a glória e o louvor é seu, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa palavra, ela fala de Saul. Saul, ele vingou os gibeonitas. Só que Josué, lá atrás, tinha feito uma aliança com os gibeonitas. Bem que essa aliança foi uma aliança forçada, uma aliança que os gibeonitas forçaram, porque eles se disfarçaram de homens mendigos e homens desvalidos e foram pedir ajuda para Josué para poder olhar tudo aquilo que Josué estava fazendo, quais eram as estratégias de guerra de Josué,
E nisso, eles não conseguiram, porque o Senhor acabou revelando, Josué ficou sabendo, mas eles fizeram uma aliança, viraram servos de Israel, mas Josué firmou uma aliança com eles, de nunca matá-los, de nunca entrar em guerra com eles. E Saul foi e quebrou essa aliança. Ah, mas essa aliança não era de Saul, mas era uma aliança que vinha de geração em geração. Saul era da tribo de Benjamim, então ele sabia dessa aliança. Josué também era da tribo de Benjamim, então ele sabia dessa aliança. E ele foi e matou os gibeonitas, ele entrou em guerra com os gibeonitas. E Davi, num tempo que ficaram 3 anos e meio sem água, sem cair orvalho do céu, grande seca, grande fome. E Davi, ele começou ali a procurar qual era o problema, qual era a situação que estava pendente. Ele consultou o Senhor: Senhor, é o meu pecado? O que está acontecendo? Que o povo está sofrendo? E o Senhor falou assim para Davi: Davi, tem pecado de culpa. Então, ele trouxe esse pecado. Saul trouxe esse sangue. E Davi foi fazer o resgate. Quando a gente olha isso e fala assim: meu Deus, quando a gente vai poder ser transformado nisso, né? Para que a tua glória se manifeste. Então, quando nós olhamos para essa situação e falamos: a culpa não é minha, a culpa não aconteceu comigo, aconteceu com os meus antepassados. Foi minha avó, minha bisavó. Como é que eu pago uma dívida deles? Davi teve que entregar 7 homens da casa de Saul, entre eles os filhos de Merabe. Merabe era uma mulher que era prometida a Davi, só que Saul também não cumpriu com a palavra dele. Mas graças a Deus que ele não cumpriu. Porque se nós formos pensar, Davi, ele estava ali tendo que entregar homens para serem mortos. Se ele tivesse casado com Merabe, ele tinha entregue 5 filhos. 5 filhos para a morte. 5 filhos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que não permitiu que Mical tivesse filhos. E Merabe, que era fértil, não casasse com Davi. Porque o Senhor sabia dessa culpa de sangue. O Senhor, ele trabalha por antecipação, ele trabalha com o futuro. Ele trabalha com aquilo que são as promessas para as nossas vidas. E aí Rispa, que era uma das concubinas de Saul, ela não se conformou com a morte. Então aqui nós temos 2 situações, uma culpa que não é minha e a morte iminente. A morte daquilo que eu não posso nem tirar do lugar, porque naquela época aqueles que eram mortos enforcados ficariam ali para a expiação da culpa daquela tribo. E ela vai, coloca panos em cima e ela fica dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, não deixando com que viessem animais ou que tivessem qualquer tipo para preservar o corpo, para preservar a integridade, a honra dos filhos. E ela conseguiu sim, ela conseguiu o objetivo dela, que era chamar a atenção de Davi. E Davi foi e pediu os corpos e conseguiu enterrar. Mas o que eu quero falar para vocês é assim: às vezes o que está morto a gente precisa enterrar. Ainda que seja uma atitude drástica, uma atitude difícil, morreu, enterra. E aí ela não conseguia. E ela lutou para que houvesse um término de ciclo. Esse término de ciclo nós precisamos na nossa vida. Aquilo que morreu é necessário enterrar. Não adianta você ficar banando. Não adianta você ficar espantando os animais externos, porque tem vermes internos que corroem. Então aquilo que morreu, enterre. Simplesmente enterre. Que essa palavra possa falar no seu coração. Que essa palavra possa despertar para alguma coisa. Existem situações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, falar: mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Foram erros deles, mas existe uma dívida. Então você precisa identificar essa dívida, reconhecer essa dívida e quitar essa dívida.
senão o cobrador vem atrás. Ah, mas não adianta, eu não tenho como pagar. Essa dívida foi paga na cruz. Tem o sangue derramado, tem uma cédula de dívida rasgada. Só que você precisa derramar isso diante do Senhor. E falar, Senhor, eu reconheço que os meus avós erraram, que os meus bisavós erraram, que a minha família teve algum problema. Eu reconheço, Pai. Eu reconheço e coloco agora essa dívida nas tuas mãos, porque eu não tenho como pagar. Mas Jesus tem. A boa notícia é que Jesus tem como pagar a nossa dívida. Aliás, Ele já pagou. Só que se enquanto você não tira de lá, enquanto você não coloca, não faz o reconhecimento, a dívida vai correndo juros. Enquanto você não chama um avalista, aquele que vai trazer a dívida, comprar a sua dívida, pagar a sua dívida, a dívida continua correndo juros. Que nesse dia, que nessa palavra, você possa entender e cessar o tempo da dívida na tua vida. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você possa ter, assim, um refrigério nessa palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.